Oi, pessoal. A aula de hoje será sobre osteologia. E o que significa osteologia? É o estudo dos ossos. Bem, agora vamos entrar de maneira sucinta, de, de uma maneira que eu acho que vocês devam saber, até porque o que vem a mais deve ser consultado. Agora, ao meu ver, o que vocês devem saber é, primeiro, que o nosso tecido conjuntivo ósseo ele tem características histológicas, que é bom salientar, e faz parte do tecido conjuntivo. Só que a grande diferença é que entre as suas células existe uma grande quantidade de cálcio. Isso faz com que os nossos ossos eles tomem a densidade que são, né? Eles são duros. E dentro desse tecido, nós encontramos basicamente as duas células principais dos ossos, são chamados genericamente de osteócitos, mas são divididos em dois grupos, né? Os osteoblastos e os osteoclastos. Eles fazem trabalho inverso. Os osteoblastos têm a missão de produzir o osso, diferentemente dos osteoclastos, que reabsorvem o osso. É como se fossem dois operários, né? Um demolindo aquilo que já está desgastado e velho, seguido pelo outro operário, que são os osteoblastos, que são os construtores. Então, como nós somos um corpo humano, a todo momento existem células morrendo, sendo danificadas e que precisam ser reabsorvidas, né? Então, esse trabalho quem vai fazer são os osteoclastos, removendo todo o tecido ósseo celular que está morto, inerte, e vai sendo substituído por células novas, tecido novo, cuja função são os osteoblastos. Então, o que acontece? Na infância, é óbvio que existem muito mais trabalho dos osteoblastos do que os osteoclastos. Por quê? A pessoa está crescendo, né? O indivíduo está crescendo, então as células têm que se multiplicar. O que acontece na vida adulta é um equilíbrio entre a destruição óssea e a reposição óssea. Então, a multiplicação osteoblásticas e osteoclásticas se equilibram. E na terceira idade é justamente o que acontece, uma maior atividade osteoclásticas. Então, por isso é que quando a pessoa vai ficando mais idosa, os ossos vão ficando mais gastos, inclusive com uma tendência à fratura mais fácil, né? Bem, o nosso sistema esquelético, composto de 206 ossos, tem a função, várias funções ele tem, né? Não é só, o pessoal pensa que é sustentação somente, mas não. Função de sustentação, de proteção, movimentação, a produção de sangue. Muita gente não sabe que o nosso sangue ele é feito pelos nossos ossos e também é uma reserva de minerais, principalmente o cálcio. Sustentação é o mais óbvio, né? Nós temos a forma que nós temos devido aos nossos ossos. Se não fosse por eles, seríamos carne disforme, né? Como uma minhoca, por exemplo. Então, os nossos ossos nos sustentam. E proteção também. Então, nós temos órgãos nobres no nosso corpo, aonde são protegidos pelos ossos. Exemplo, o nosso cérebro ele é protegido pela caixa craniana, nosso coração pela caixa torácica e assim vai. Em termos de movimentação, o sistema esquelético ele age juntamente com o sistema muscular, formando nosso sistema locomotor, formando nossas articulações. Então,
A nossa movimentação, todos os movimentos que nós fazemos, só é possível graças aos nossos ossos. Produção de sangue, a gente vai falar um pouquinho disso mais na frente, mas dentro do osso existe uma fábrica, né, chamada hematopoética, onde o nosso sangue é produzido ali. E reserva de minerais, principalmente cálcio. Então, como existe uma grande quantidade de cálcio, se porventura o nosso corpo necessita de algum outro tecido cálcio, porque o cálcio não é só para os ossos, o corpo precisa de cálcio para outros metabolismos, né? Então, ele é retirado, quando necessário, do sistema esquelético. E como é que o nosso esqueleto ele é dividido? Primeiro, podemos ter uma divisão chamada axial e apendicular. A axial, cabeça, pescoço e tronco, e a apendicular são os membros superiores e inferiores. Basicamente, eu costumo dizer, para reforçar essa memorização, que o apendicular é o que tem movimento de pêndulo. Então, membros superiores e inferiores realizam movimento de pêndulo, então são chamados de divisão apendicular do esqueleto. E o axial lembra eixo, que é a cabeça, o pescoço e o tronco. A nossa cintura tem uma terminologia que cientificamente chamada de cíngulo, né, mas também muito usada a cintura, que nada mais é que a união da divisão apendicular com a axial. Então, por exemplo, a união do esqueleto axial com o apendicular no membro superior é chamado cíngulo superior ou simplesmente de cintura escapular. Aqui, o osso do braço se conectando a um osso do tronco. E temos aqui o cíngulo inferior ou cintura pélvica, que é a união também do osso do tronco com o osso do membro inferior, né, da coxa. Então, essa união é chamada de cíngulo inferior ou, como é mais usualmente falado, cintura pélvica. Agora vamos classificar os ossos quanto à sua forma. Então, podemos ter chamados ossos curtos, que são os ossos do carpo, mão, tá? Isso aqui é um exemplo de osso curto. Então, na nossa mão, nós temos esses 8 ossículos aqui, que são chamados de ossos curtos. E um outro exemplo é no joelho, a nossa patela, que é esse ossinho aqui, tá? Exemplo de ossos curtos. Os nossos ossos planos, por exemplo, o frontal, tá? Está localizado no nosso crânio. Ele é um osso plano, tá? Lembre-se de plano é um osso fino. E os ossos irregulares são aqueles que não têm um formato definido, cujo exemplo clássico são as nossas vértebras. E os ossos longos, como o nome está dizendo, são ossos compridos, né? Eu botei esse exemplo aqui do húmero, que é um exemplo de osso longo. Agora, o osso longo ele tem algumas características importantes. Primeiro, as partes que compõem essa região central dele aqui, ó, vai daqui até essa região aqui, é chamada de diáfise, que é a parte central de um osso longo. E as extremidades aqui, ó, são chamadas de epífises, justamente extremidades. Agora, o que tem nessas regiões, né? Diáfise e epífise? Então, vamos pensar aqui
na epífise. O que a epífise tem? Então, por fora, nessa extremidade, você encontra a cartilagem articular. Então, essa ponta dele, essa extremidade e essa também, né, é revestida por cartilagem articular. E aqui dentro nós temos somente o osso chamado de osso compacto, né, que inclusive deixa essa estrutura mais resistente nas extremidades e mais flexível no centro do osso. E a diáfise, por fora, é recoberto por uma membrana chamada de periósteo. É uma membrana localizada aqui. É muito sensorial, ela é muito inervada, por isso que quando se quebra um osso, a dor que a gente sente é pela lesão que acontece no periósteo, que é uma membrana que reveste a parte central do osso. E por dentro, aqui por dentro da diáfise, nós temos um osso esponjoso com um canal medular dentro. E esse canal medular nós temos a medula óssea amarela, também chamada de gordura, ou comumente chamada de tutano, aonde ela serve como produção de anticorpos. E em alguns ossos nós temos uma grande quantidade de medula óssea vermelha, que é ela que é a nossa fábrica de sangue. Então, um exemplo, a pessoa falou que teve precisei fazer um transplante de medula. Muita gente confunde e acha que esse transplante de medula é lá na coluna vertebral. Não. Transplante de medula é tu tirar a medula óssea vermelha dessa região aqui. Então é introduzido uma agulha, né, de uma seringa até essa região aqui, é aspirado medula óssea vermelha, se processa, lógico, né? Estou falando de uma maneira simples, e é inserido em uma pessoa. Então, a transplante de medula que a gente ouve aí é no interior do osso que é retirado, não tem nada a ver com coluna vertebral, tá bom?